Cumprimento a amada igreja gloriosa paz do Senhor. Bem, povo de Deus, bom dia. Eu me encontro aqui na CPA. Depois de alguns tempos, né? Sem a gente se ver aí, os vídeos. Hoje acordei esses dias em uma certa oportunidade. Eu falei um pouco dessa passagem. São duas na realidade, né? A gente estamos acostumados e realmente está escrito, né? Em Provérbios capítulo 10, versículo 22, que diz isso, né? A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Muitos de nós, né, pegamos essa passagem e anula algumas questões, porque sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus que trabalha com propósito. Por mais que a gente não entenda, por mais que até mesmo não queremos passar por certas situações, papai trabalha com propósito. E se for necessário eu e você passar por alguma situação constrangedora hoje, por mais que a gente não queira, ainda Deus está no controle de tudo. Eu tenho aprendido que papai trabalha com propósito, né? Deus é um Deus justo, mas é um Deus rico em sabedoria. E em tudo isso nós aprendemos muitas coisas. Passamos a nos conhecer a cada dia melhor. E de uma certa forma também nós estamos em aprendizado. Em 2 Reis, capítulo 4, vai nos dizer, né, um caso de uma família rica. Uma família que não precisava de nada, tudo que desejava, essa família tinha. Porém, uma coisa o dinheiro não dava para ela. Uma coisa o dinheiro não conseguia satisfazer o sonho e desejo deles. Eles podiam comprar tudo que existia na época, mas não podia comprar né? Porque a Bíblia não fala quem tinha problema, se era ele ou se era ela, porque eles não tinham filhos. Eles podiam comprar carro, podiam comprar casa, podiam burlar até a justiça se eles quisessem. Porém, eles eram tementes a Deus. Tão certo é que em determinadas ocasiões Eliseu passava por aquela região e com certeza passava na frente da casa deles quase todos os dias, a ponto da mulher avistá-lo, perceber e ver que aquele homem era diferente. Numa certa noite ela vai, ou certo dia, a Bíblia não fala, ela comenta com o seu esposo que aquele homem era um homem diferente, ele carregava a presença do Senhor. E ela comenta com seu esposo e seu esposo concorda com ela de fazer um quartinho para Eliseu, né? Porque talvez ele passava na casa dela para comer alguma coisa, para beber água, não se sabe. Mas toda vez que, na intenção, né, de cada vez que aquele homem, que Eliseu passasse por ali, ele pudesse, né, ter um canto para ele poder descansar um pouquinho. É a ponto de eles fazerem esse quarto. Colocaram uma cama, uma mesa, um candelabro ali na cadeira, de deixar bem organizado para o descanso do homem de Deus, do profeta.
E assim aconteceu. Eliseu então passa a se sentir incomodado, porque ele vê que aquela mulher não precisava de nada. E ele sente interesse em fazer algo em benefício daquela família. Só que pelas condições daquele casal, ele não sabia o que poderia ser útil para aquela família. Então Geazi responde ao seu senhor que ela não tinha filhos. Ele vai, conversar com o Senhor a respeito daquela mulher. Deus com certeza colocou o seu coração para chamá-la e para determinar na vida dela um filho em seu ventre. Ela com certeza já tinha feito de tudo para poder gerar filho, a ponto de talvez ela perder a esperança ou até mesmo ela entender que ela não podia ter. Quando o profeta relata a ela que no final do ano, daquele mesmo ano, ela ia gerar filho, ela fica constrangida porque ela não esperava isso. Porque o sonho dela, ela já tinha entendido. Mas Deus é um Deus que Ele contempla mente e coração, Ele sabe, as nossas dores, as frustrações. E é um Deus que está sempre operante. É um Deus que Ele se entristece quando eu e você está triste, se alegra quando nós estamos contentes. Ele via o choro dela. Ele entendia a dor dela, a ponto dele usar aquele homem. E Deus é um Deus que também prova mente e coração. Aquela mulher, de uma certa forma, foi provada a tratar bem aquele profeta. E quando a gente faz algo para as pessoas assim, segundo as intenções, apenas para chamar a atenção do Mestre, do Senhor do Universo, o Criador de tudo, gente, a Bíblia fala que Deus não deve nada a ninguém, e realmente Deus não deve. Então certo é que o Senhor realize o desejo daquela família. A mulher engravida. Mas como muito de nós, afirmamos, não queremos passar por certas situações constrangedoras, nós agarramos nesse versículo que as bênçãos do Senhor não geram dor. Mas Deus não trabalha conforme o nosso entendimento, conforme o nosso conhecimento. Deus é um Deus que sempre está ativo, a ponto do Senhor permitir, uma certa situação em que o seu filho falece. Ela, num alto de dor, de desespero, vai até o profeta e pergunta para ele se ela pediu algum filho. Porque realmente ela não tinha comentado nada com o homem do Senhor. Foi ele próprio que mandou chamá-la para dizer que ela ia engravidar. Quantas das vezes a gente vai até o Senhor, a gente faz uma certa petição. E passa-se anos ali. E um belo dia Deus decide atender as nossas orações. Quem sabe você pediu ao Senhor um marido, uma esposa, um trabalho. E Deus usou vaso, ou até mesmo falou contigo. E você foi atendido. Só que hoje você tem passado luta no teu casamento. Tem passado luta com os teus filhos. Tem passado luta aí no seu trabalho. E você hoje começa a questionar o Senhor, perguntando se realmente foi Ele. Porque está escrito que as bênçãos do Senhor não geram dor. Satanás é especialista em matar sonhos, em frustrar. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. A intenção dele é de tirar da presença do Senhor.
Nós estamos aqui na terra, numa guerra espiritual. E hoje você está aí nesse questionamento aí, Senhor, foi realmente o Senhor que me deu esse casamento? Foi realmente que me deu esta família? Foi realmente o Senhor que me deu esse trabalho? Eu já não estou mais aguentando tanta prova. Mas o Senhor diz para mim, diz para ti, aguenta firme. Porque foi Ele que te deu e Satanás não vai roubar. Tudo que é teu voltará. E para você que ainda não perdeu, ainda está à beira da falência, à beira aí da destruição, aí o Senhor manda te dizer, é teu. Foi Ele que te deu. Mas Senhor, meu marido está me traindo, meu marido não larga a cachaça, minha esposa só me ofende, ela só murmura, só reclama. Meus filhos estão nas drogas, está no tráfico, está na prostituição. Senhor, já não estou mais aguentando. Na minha firma é o patrão que me humilha. É o companheiro de trabalho que me persegue, já não estou mais aguentando. O Senhor manda te dizer para ti, aguenta mais um pouco, porque a justiça dele virá e não tardará. Hoje você pode estar chorando, mas amanhã você irá sorrir e testemunhará a grandeza do Senhor. Passado um certo dia, o pai e a criança vai trabalhar. E de repente a criança começa a passar mal com uma forte dor de cabeça. Vamos supor, que houve uma certa insolação no menino. O pai manda chamar a mãe vem, leva o filho para casa e no colo dela a criança veio a falecer. Ela podia ali entrar em desespero, ela podia fazer o maior escândalo porque o seu filho tinha acabado de morrer no seu braço ali. Mas ela foi uma mulher sábia. Era uma mulher cheia de fé e determinada. Era uma mulher que sabia que aquela bênção veio pelo Senhor. Então ela se cala, ela não diz nada ao seu marido, ela fecha a porta do quarto da criança com a qual ela levou e colocou na cama dele ali como se ele estivesse dormindo. Mas ela sabia que a criança estava dormindo. Ela pede para arrumar o cavalo ali, vai até o seu marido, diz que vai conversar com o homem de Deus, vai resolver algo e não relata o ocorrido. Seu marido não ficou sabendo que o filho dele estava morto. Ela guardou a dor para si, ela suportou a dor para si e foi até o homem de Deus. O mais interessante, que as pessoas, quando vê um profeta, ela quer saber o que Deus tem ali para ela. E muitas das vezes Deus não revela nada. E no ato de desespero ali, quando ela está de frente com o profeta ali, aí ela desaba e relata o ocorrido. Só que ela relata de uma forma de desespero ali, meio que como se estivesse acusando o profeta. Mas o profeta entendeu a dor daquela mulher, porque ela começa a falar, eu te pedi algum filho, eu te pedi alguma criança, porque o Senhor mentiu para mim, por acaso está querendo ressuscitar os meus pecados? Geazi então se levanta para retirar aquela mulher. O profeta, entendendo a dor daquela mulher, daquela mãe, diz, deixa ela, porque o Senhor não me revelou nada. Aí ela relata o ocorrido. Geazi, conhecida ao Senhor, ele tinha intimidade com Cristo. Será que você, que se diz homem de Deus, tem intimidade com o Senhor? Ele pede a Geazi ir na casa daquela mulher, levando o seu bordão.
Mas quando é para você fazer alguma coisa, se alguém tem batido na sua porta, se alguém tem ligado de madrugada para você, pedindo oração ou pedindo alguma ajuda, não mande outra pessoa, é para você mesmo. Porque muitas das vezes as pessoas nos ligam, muitas das vezes as pessoas, né, pedem alguma ajuda e a gente colocamos empecilhos para não fazer. Ele podia ter arrumado diversas desculpas. Tão certo é que ele mandou Geazi ali. Só que Geazi já tinha perdido a comunhão com o Senhor, porque quando ele chegou na casa dela, ele fez exatamente aquilo que o seu Senhor tinha lhe ordenado. Mas a criança não ressuscitou. Ele voltou dando o resultado, né, para seu Senhor. O profeta então foi obrigado a ir da casa daquela mulher. E ao chegar ali, ele se deitou em cima da criança, respirando, fazendo, né? Talvez respiração boca a boca como nós conhecemos ali. E Deus atendeu a oração. Se não me engano, ele fez 7 vezes. Foi obrigado a fazer 7 vezes. Deus, ele trabalha com propósito, com obediência ali. E a criança ressuscitou. Voltou a ter vida. Ali. Mas a grande questão também, como eu disse para você, Deus trabalha com propósito. A Bíblia vai falar que lá no capítulo 8, isso que nós relatamos foi no capítulo 4, né? Mas no capítulo 8 vai relatar que ela retorna à cidade. Como assim ela retorna? Quando o milagre aconteceu da criança ressuscitar, o profeta disse para aquela mulher sair daquela cidade porque uma grande fome viria àquele lugar. Ela não questionou o homem de Deus, pelo contrário, a Bíblia relata no capítulo 8 que ela obedeceu. Ela foi morar, né, na terra dos filisteus. E passado algum certo período, o rei da Síria, Ben-Hadad, invade e rodeia, cerca o povo de Israel ali, ninguém entrava e ninguém saía. A ponto daquele lugar haver uma grande fome. E um certo dia o rei sai para ver como que estava, né, o seu reinado ali cercado, como estavam as pessoas ali. Ele ouve um grito de uma certa mulher pedindo-lhe socorro. Ele pergunta para ela. Isso ela relata que ela e a amiga dela concordaram em comer cada um seu filho. E ela mata seu próprio filho e come com a sua família e a sua amiga ali. No dia seguinte, a amiga esconde o filho dela e ela vai até a amiga, né, e fala: agora, hoje é teu filho que nós vamos comer. Essa família briga e relata esse acontecimento ao rei. O rei, quando ouve, ele rasga as vestes, designado e raivoso. Deus usa o profeta dizendo que Deus iria dar o livramento àquele povo. Eles iam voltar a ter alimento. Só que o que eles não contavam, que o milagre viria diferente. Deus não trabalha conforme o nosso entendimento. Deus, ele complica, descomplica, ele depois volta a complicar de novo, para mostrar para mim e para você que quem depende dele somos nós e não ele de nós. Ele não depende da minha adoração, da sua adoração. Ele conta com a nossa confiança. E ao mesmo tempo a Bíblia relata que ele está à procura de verdadeiro adorador. Deus usa então 4 leprosos para trazer o livramento e o sustento àquela cidade. Aqueles 4 leprosos já estavam com a morte decretada em si e estavam mortos de fome.
Eles conversam entre si de ir até a cidade. Eles sabiam que iam morrer. Se eles ficassem naquele lugar, eles iriam morrer. Tanto de fome, porque a doença já estava, em sua pele ali. Então a morte estava decretada para eles. E Deus é um Deus de restauração, de restituição, de vida. Eles decidem ir até a cidade ali. E tem que passar, nos campos ali, no acampamento dos sírios. Mas antes deles chegarem até o acampamento dos sírios, Deus permite que os sírios ouçam carruagens. Eles passam a temer aquele barulho, porque era o próprio exército do Senhor que estavam acompanhando os 4 leprosos. O povo ali então se desespera e sai correndo, deixando tudo ali. Tudo. E quando os leprosos chegam à cidade, eles encontram a cidade ali totalmente uma zona total. Porque o povo fugiu, Deus deixou para eles tudo limpo e bagunçado ao mesmo tempo, porque o povo lá se desesperou de uma tal maneira que eles saíram correndo, deixando peças de roupa, de joias, tudo pelos cantos, jogado naquele corre-corre ali, naquele desespero. Eles pegam uma certa quantia, se alimentam ali e escondem uma certa parte, mas era muita bênção que eles se sentem obrigados, até o rei de Israel e relatar a providência do Senhor. E havia um certo soldado que, quando Deus usou o profeta para dizer ao rei que Deus estava provendo a eles, um certo soldado não acreditou. E Eliseu diz: pois é, tu não vai comer. Olha o que o oficial diz. Do capítulo 7, de versículo 1. Eliseu responde: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando diz ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Quando os leprosos relataram isso, o rei e o povo decidiu ir. Esse oficial ficou. Quando ele viu o povo voltando, cheio das bênçãos que o Senhor tinha preparado para eles, ele é atropelado pelo povo e morre ali mesmo. Não duvides do que o Senhor tem dito. Não duvida do verdadeiro homem de Deus. Estamos vivendo numa geração em que pessoas usam Deus, com profecias falsas e baratas. Mas ainda na terra há homens verdadeiros, homens e mulheres temente ao Senhor. A Bíblia fala para que nós não venhamos julgar, o profeta. Podemos sim julgar as profecias. Só que as pessoas elas preferem 1000 vezes tocar no homem e na mulher de Deus, porque o profeta também pode errar. E não porque ele está fora da presença do Senhor, ele pode se enganar, não entendeu realmente o recado do Senhor, mas também está cheio de loucos, falando coisas que Deus não falou. Mas o importante é que o milagre veio, a surpresa, o novo do Senhor, chegou à cidade e o povo pôde desfrutar da bênção do Senhor. Isso quer dizer, tem bênção preparada para ti. Você não foi esquecido pelo Senhor. Essa prova que tu está passando foi o próprio Senhor que permitiu, para que você venha a entender que é Ele que está no controle.
Nada passa desapercebido do Senhor. Passado um certo período, essa mulher retornou para a sua cidade, porque ela foi para a terra dos filisteus. Porque uma grande fome, uma guerra ali estava, propensa a acontecer ali, mas Deus interviu, veio ali e guardou o povo de Israel. O próprio Deus desbaratou o exército inimigo. A palavra do Senhor nos diz, que o diabo ele vem por 7 caminhos, mas por um caminho só, apenas, ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E assim aconteceu com o rei da Síria. Foi desbaratado. O próprio Senhor colocou ele no lugar dele. Então a sunamita decide voltar para a sua cidade. Quando ela volta, a sua propriedade está destruída ali. E com certeza tinham pessoas ali que tinham invadido, as terras da sunamita. A sunamita então vai até o rei. Só que havia Geazi se encontrava no palácio ali do rei, conversando com o rei. O rei querendo saber, interrogando Geazi a respeito, dos feitos do profeta. E Geazi então começa a relatar o ocorrido dessa mesma mulher. E quando ele termina de relatar, a sunamita aparece. Aí Geazi diz ao rei: é esta mulher que eu estava falando, é o filho dela que Deus usou o profeta Eliseu devolvendo a vida. O rei já estava animado. Quando ele vê a mulher, ele pergunta: é você mesmo que Deus ressuscitou o filho? Deus usou o profeta para dar vida ao seu filho? Ela relata o mesmo ocorrido que Geazi tinha falado para o rei. E nisso ela conta, o que ela estava fazendo ali. E o rei decide restituir aquela mulher de volta. Assim, a restituição da sua vida. Hoje você pode estar chorando, mas a propósito do Senhor na sua vida. Hoje você está cheio de enfermidade no seu corpo, mas a propósito de Deus na sua vida. Hoje, aquele casamento que Deus te deu pode estar à beira da falência, da destruição, mas a propósito de Deus na sua vida. Seu filho hoje pode estar perdido hoje, sendo que foi o Senhor que deu essas crianças para você cuidar. Mas a propósito de Deus. Você pode estar sofrendo nessa empresa, desse trabalho, desse emprego aí. Mas a propósito de Deus também na sua vida. Hoje você está chorando, mas amanhã você vai sorrir, testemunhar a grandeza do Senhor, os feitos do Senhor. Então aguarda mais um pouquinho. O rei restituiu tudo que aquela mulher perdeu. E além de tudo, olha só o que o rei disse para aquela mulher. Olha o que Geazi, Geazi declarou no capítulo 8. Esta é a mulher, ó rei, meu senhor. Este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido. E ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje, depois de 7 anos. Depois de 7 anos. A restituição da parte do Senhor na sua vida. A Bíblia vai falar de Jó, Jó perdeu tudo. Deus deu mais 10 filhos para Jó. Fiéis, mais bonitos, mais formosos e obedientes. Tudo que Jó perdeu em relação à riqueza, Deus multiplicou a riqueza dele. A multiplicação de Deus na sua vida.
a restituição, a livramento, a restituição, a mudança, o novo de Deus está vindo em sua vida. Apenas aguarde, não desista. A bênção não está no começo, muito menos no meio, ela está no fim. Ser fiel e o melhor de Deus virá sobre a sua vida. Que essas palavras possam falar mais ao teu coração. Desista não, meu irmão. Não deixa Satanás me dar o teu casamento, me dar teus filhos, teu trabalho, tua saúde. Abra sua boca e começa a profetizar. Profetiza dentro deste vale de ossos secos ali. Que você verá o melhor de Deus. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração. Amém, amados? Que tenha um ótimo dia, né? Abençoado da parte do Senhor. Em nome de Jesus.